Penso que já dei bom dia a quase todos, mas não a todos. Daniel, alegria em vê-lo, bom dia. Sandrinha, bom dia, bom vê-la. Danielzinho também. Os demais eu penso que já havia cumprimentado. Zito e filho não havia cumprimentado também. Bom dia. Nós tivemos um acampamento extremamente abençoado. Quem aqui esteve lá, Badeway? Oh, glória. Hein? Pois é, olha, queridos, escutem, façam já reserva para o ano que vem, porque enche rápido. O local é extraordinário, a programação foi extraordinária e nós já estamos tentando alinhavando, tentando fechar agora para o ano que vem com o pastor Fernando Iglesias e a tia Cecel. Então, por favor, preparem-se, não deixem para a última hora, tá bom? E aproveitando que estamos dando boas notícias, a igreja de Brockton está no processo de compra de um novo templo, um templo maior. Aqui cabia um amém, viu? Eu vou dar uma... isso é um bom problema quando você precisa comprar uma igreja maior. A igreja de Brockton tinha seu templo, mas não há mais para onde crescer. Não dá mais, não temos onde botar ninguém mais. A gente tem movido o culto para o ginásio, mesmo no ginásio está cheio. Então temos que mudar para um lugar maior. E é do conhecimento dos senhores, estamos no processo de compra de um templo que foi católico, depois foi de uma outra denominação, eles haviam comprado dos católicos, e agora nós estamos comprando deles. Fica ali em Brockton mesmo, mas na linha mesmo, olhando no mapa assim, a linha que divide Brockton de Abington. Está bem ali, numa avenida de um bom movimento, uma vizinhança tremenda. Onde nós estamos hoje, irmãos, todos os sábados a gente chega lá, a gente tem que limpar muita seringa e outras coisas que eu nem menciono aqui, que os homeless deixam lá, na porta. E aquilo ali, os senhores sabem, ali onde nós estamos é uma área das mais violentas de Brockton. Outro dia, um cidadão recebeu 11 facadas do outro lado da rua, 11 horas da manhã, num sábado. Ou seja, a gente estava tendo culto, o homem estava morrendo lá fora. A semana passada, um indivíduo foi foi morto naquele, tem um laundromat ali bem perto. E assim ali é constantemente. Mas Deus tem protegido a igreja, graças a Ele. Isso, aquela primeira igreja que foi olhada quando o pastor Gilson veio para cá. Isso, tivemos o pastor Gonçalves. Eu entendo esse negócio, Sônia, eu já passei por essa fase, a memória trai. Isso, onde estivemos com o pastor Luiz Gonçalves. Alguns dos senhores estiveram lá. Aquela é uma área de 4,3 acres. E Deus está nos guiando, a gente está no processo de compra. Orem para que tudo termine conforme o planejado. Esse mês, como os senhores podem ver ali, se eu fosse hispano, eu diria na pantalha, os senhores podem ver aí que esse é o mês da família. E decidimos falar nesta manhã sobre o tema intitulado A Pessoa Certa. Quem já se casou, quem vai se casar, ambos os grupos precisam, claro, talvez refletir sobre esse tema. Agora, como a gente vive num mundo de paradoxos, eu decidi iniciar a mensagem de hoje lendo uma matéria que foi escrita por Luiz Fernando Veríssimo, intitulada A Pessoa Errada. E eu decidi compartilhar essa matéria escrita por ele. Eu fiz algumas pequenas adaptações para poder usá-la nesse ambiente aqui sagrado. Tinha alguns vernaculares, ou alguns vernáculos aqui que não eram muito apropriados para o nosso ambiente. Então eu fiz algumas pequenas adaptações. E o texto diz assim: pensando bem em tudo que a gente vê, vivencia, ouve e pensa, não existe a pessoa certa para a gente. Existe uma pessoa
que se você for parar para pensar, é na verdade a pessoa errada. A pessoa certa faz tudo certinho, chega na hora certa, fala as coisas certas, faz as coisas certas, mas nem sempre a gente está precisando das coisas certas. Até quando você encontra a pessoa errada. A pessoa errada faz você perder a cabeça, fazer loucuras, perder a hora, morrer de raiva. A pessoa errada vai ficar um dia inteiro sem te procurar, que é para na hora que vocês se encontrarem, a interação seja bem mais significativa. A pessoa errada é, na verdade, aquilo que a gente chama de pessoa certa. Essa pessoa vai te fazer chorar, mas logo depois vai estar enxugando suas lágrimas. Essa pessoa vai fazer você morrer de raiva, só para depois fazer você morrer de rir. Essa pessoa vai tirar o seu sono, só para depois fazer você dormir em seus braços. Essa pessoa certamente vai te magoar, mas depois vai te encher de mimos, pedindo o seu perdão. Essa pessoa poderá estar ou poderá não estar 100% do tempo fisicamente ao seu lado, mas estará o tempo todo só pensando em você. A pessoa errada tem que aparecer na vida de todo mundo, até porque nem a vida é certa. Nada aqui é certo. O que é certo mesmo é que temos que viver cada momento, cada segundo, amando, sorrindo, chorando, emocionando, pensando, agindo, querendo, conquistando. Só assim é possível chegar àquele momento do dia em que você diz: finalmente deu tudo certo. Na verdade, tudo que precisava acontecer era a gente encontrar a pessoa errada, para que as coisas começassem realmente a dar certo para a gente. Nossa missão, portanto, deve ser compreender cada ser humano, respeitar nossos limites, aceitar nossas diferenças, comemorar nossas semelhanças e buscar juntos o crescimento. Até porque, quando a gente pensa que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Queridos, aqui encerra essa matéria. E como título de nossa reflexão nesta manhã vai de encontro ao título dessa matéria, eu disse inicialmente, eu decidi inserir aqui esse texto apenas para estimular o raciocínio e, claro, nos induzir à reflexão. Nós temos diante de nós agora o dilema. Afinal, o que existe? A pessoa certa ou a pessoa errada? Sabe o que eu acho interessante? Sempre que a gente pensa nesse assunto de a pessoa certa ou a pessoa errada, quase que num instantâneo exercício do mecanismo de defesa, a gente se projeta para o outro. Quando você pensa em namorar ou quando você está namorando e pensa em se casar, qual é a sua primeira preocupação, honestamente falando? Qual é? Encontrar a pessoa certa. E depois de casado, muitas vezes ainda surge a pergunta: será que me casei com a pessoa certa? Não é interessante? Por que a gente não pensa, antes de tudo, não em encontrar a pessoa certa, mas por que eu não penso em ser a pessoa certa? Estou casado, as coisas não estão indo bem, ao invés de eu perguntar, será que eu me casei com a pessoa certa? Talvez se eu me perguntar, será que eu sou a pessoa certa para o meu cônjuge? É meio desconfortável, não é? Mexe um pouco. E por isso a gente sempre transfere para o próximo. Sabem, queridos, é muito interessante a gente analisar esse assunto, até porque cada um olha a vida inevitavelmente da sua perspectiva pessoal. Por exemplo, se você pedir a uma mulher para descrever o homem ideal, pode ter certeza que ela vai descrever uma outra mulher. E eu não estou falando do aspecto físico, não. O que uma mulher... A mulher, ela é emoção. O que uma mulher
espera de um homem tudo que ela tem para dar. Por isso que eu disse que ela descreve outra mulher. Que ela esperaria que o homem fosse sensível às suas sensibilidades, às suas, né? Ela espera que o homem não esqueça as datas importantes, não é, gatinha? A mulher espera que o homem seja carinhoso. A mulher espera no homem que ele seja sempre romântico. Tudo que ela tem, tudo que é dela. Por isso que eu disse que ela descreve outra mulher. O homem, por sua vez, espera na mulher uma pessoa que, né, não faça muitas perguntas e que fale menos. E ele começa a descrever outro homem. E, queridos, quantos casamentos hoje sofrem porque as pessoas são tentadas a achar que casaram com a pessoa errada? Quem, afinal, é a pessoa errada? Em que momento... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Porque, geralmente, quando você logo se casou, quando você se apaixonou pelo seu cônjuge, ele ou ela, naquele momento, era a pessoa certa. Ou não era? Claro que era, se não fosse, você não tinha casado. Fala, Dani. No primeiro encontro de casais que eu fiz no Brasil, o pastor psicólogo pegou e falou assim: você está casando com a pessoa que vai te matar ao longo dos anos. Aquilo ali foi um choque. Tá vendo aí, Dani? Aí você diz, então por que ela entrou de branco e não de preto? Mas é isso. Então veja, inicialmente você casou com a pessoa certa. Agora a minha pergunta é, e por que ela se tornou a pessoa errada? Em que momento ela se tornou a pessoa errada? Ou será que foi ela? Eu estou sempre usando o termo cônjuge, porque vale para os dois lados, entendem? Queridos, que coisa interessante é uma relação entre duas pessoas. Nada há mais complexo do que a personalidade humana. Entende? Então, não existe uma fórmula mágica para um relacionamento funcionar. Eu costumo ilustrar o casamento como você entrar... Quem está entrando para o casamento está entrando num banco falido. Agora eu piorei as coisas para Daniel. Né? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Porque você vai dizer, peraí, mas não foi uma ideia de Deus e Deus já teve a ideia de uma coisa falida? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Geralmente quando você entra num banco, o que é que você entra para fazer? Saques, na verdade, tirar dinheiro. É para isso que você vai lá. E em geral nós entramos para o matrimônio também já esperando que o banco chamado matrimônio esteja com caixa cheio para eu fazer saques. Especialmente se eu vim de um lar desestruturado. Porque aqui está um outro aspecto, queridos. Muita gente se casa pelos motivos os mais errados. Muita gente se casa pelos motivos os mais egoístas. Outro dia um jovem dizia assim para mim, pastor, eu fiz uma besteira e eu preciso ser eliminado da igreja. Eu engravidei uma menina. Mas olha, eu vou me casar com ela, tá bom? Eu disse, ok, foi um erro você tê-la engravidado. Fazer sexo antes do casamento foi um grande erro. Agora minha pergunta é, você a ama? Não. Mas você me disse que vai casar com ela? Não, é para honrar o que eu fiz. Eu falei, você vai fazer a segunda besteira, que é maior do que a primeira. Casar com ela apenas porque a engravidou é o segundo erro, que é maior do que o primeiro, porque é uma coisa para toda a vida. Mas é isso, as pessoas se casam pelos motivos os mais errados. Eu estou falando aqui genericamente, por favor. Não quer dizer que todo mundo, não. Em geral. Ninguém me entende lá em casa, então eu vou me casar porque aí eu vou ser compreendida. Ninguém me ama, eu vou me casar porque eu vou ser amada. Sabe? E vê se não é assim. A minha casa é um inferno, eu vou me casar porque aí eu vou ter um céu. Queridos, nem sempre. Então, se eu sou carente de amor, eu me caso para ser amado. Aí eu abro a caixinha dele, me casei, entrei no banco, abro a caixa, né, o depósito lá de amor, e o que acontece? Ele está como? Vazio. Vazio no banco chamado matrimônio. Ele está vazio.
E meu problema é que eu acho que ela tem que me amar, ela tem que me dar amor. Afinal, foi para isso que a gente se casou. E onde na Bíblia está escrito que a minha mulher é amor? A minha Bíblia diz, 1 João 4,8, que quem é amor? Deus é amor. Então, no cofrinho do meu banco no cofrinho chamado amor, está vazio. Eu vou buscar aqui? Não. Eu vou buscar na fonte, Deus. E vou depositar no banquinho do meu matrimônio. Ela vai fazer o mesmo, vai buscar em Deus, Ele é a fonte, e vai depositar no banco. Por isso que eu disse, o banco inicialmente estava como? Falido, estava vazio os cofres. Então agora está na hora da gente buscar na fonte e depositar. Aí daí a pouco eu vou olhar a conta do amor, o cofre do amor está cheio. Compreensão, minha esposa tem compreensão para me dar? A fonte da compreensão é Deus. Eu tenho que buscar compreensão. Se eu quero compreensão no meu matrimônio, eu não posso exigir isso dela. Eu tenho que buscar na fonte e depositar. E ela faz o mesmo. Daí a pouco meu casamento tem amor, meu casamento agora tem compreensão. Bondade. Desde quando minha esposa é fonte de bondade? A fonte de bondade é Deus. E assim, querido, se eu vou buscando os frutos do Espírito, eu busco todos na fonte, deposito no meu casamento. Aí, aquele banco outrora falido, agora é um banco? Uau, super estável. Aí eu tenho um matrimônio feliz, porque eu estou buscando na fonte. E agora eu vou compartilhar com ela, porque a fonte me concedeu, agora há amor para a gente compartilhar. Queridos, quantas vezes o inimigo tem conseguido nos fazer pensar da forma equivocada e agir de forma equivocada. Eu penso que o que mais contribui para uma avaliação inadequada e um julgamento injusto do nosso cônjuge é que nós parecemos ignorar que, olhando por um outro ângulo, não existe a pessoa errada, existe a pessoa diferente. Aqui está um outro aspecto que nós às vezes ignoramos. Nós somos diferentes. O problema é que nós olhamos para nossas características e nós as colocamos na conta dos defeitos. Dizem que a mulher fala mais do que o homem. Está provado por uma série de estudos. Então, se for o caso, mulher falar muito é defeito? Não, é uma característica feminina. Se você não gosta, casa com outro homem. Até porque hoje já está liberado por aí, né? Não estou falando do aspecto bíblico. Espero que ninguém saia daqui me interpretando mal. Ou casa com a porta, que ela não vai falar nada. Mas sabe, as mulheres, elas têm necessidade de falar um pouco mais. A mulher, ela tem uma forma de ver as coisas, uma intuição que o homem não tem. Então, o homem sábio, ele presta atenção nessa sensibilidade que Deus deu à mulher, que não deu ao homem. A mulher consegue ver o que a gente não enxerga. Chamam isso aí de sexto sentido. E olha, geralmente elas acertam. Quando a minha mulher me dá um alerta, quando a minha esposa me dá um alerta, eu costumo me ligar. Sabe, porque ela tem uma percepção que eu não tenho. E eu preciso ter humildade para aprender com ela. Agora, queridos, desculpem, isso é mais complicado se eu for macho. Macho não abre mão mesmo. Quem manda aqui sou eu. Homem não tem problema de aprender com a mulher, nem com as crianças, nem com os animais. Homem é flexível, macho não. Macho é um negócio sério. Então, nós precisamos... Mulher se comunica por tabela. Você está dirigindo na highway, não tem água no carro, você vai passando perto de tem uma rest area, antes de chegar a mulher diz assim, você está com sede? E você diz, não. E segue viagem. Passou a saída, daí a pouco ela diz assim, eu estou morrendo de sede. Aí você, e por que não falou lá atrás? Que tinha uma rest area? Eu falei. Ela diz. Você diz, não, você não falou. Ela diz, não, eu falei. Não, você não falou. Claro que eu falei. Eu te perguntei se você estava com sede. É assim que mulher comunica, por tabela. Então o homem tem que conhecer isso para ele se ligar. Se a mulher perguntou, está com sede?
pode responder, acabei de ficar, e já vai saindo. Porque ela está com sede. Se ela disser, você não está afim de ir ao banheiro? Você diz, estou. E já vai parando, porque ela quer ir ao banheiro. Em geral, é assim que a mulher se comunica. Então, cabe a nós, homens, ler sobre mulher, para que nós possamos entender como é que ela comunica. Mulher fala em detalhes. Eu compartilhei aqui uma vez, né, uma ilustração. Se a mulher vem à igreja e se o marido vem à igreja, e a mulher ficou em casa doente, quando o marido volta, ela está lá curiosa para saber como é que foi. E aí o marido chega e ela diz assim, e aí, como é que foi a igreja? Ele diz, bem. Quem pregou? O pastor? Ele falou sobre o quê? Sobre matrimônio. Sabe, a mulher quer detalhes e o homem não dá. Ela morre de raiva numa altura dessa. Agora, se o homem fica e ela vem, quando ela retorna, o homem diz assim, e aí, como é que foi lá? Ela diz, menino, você não imagina, eu cheguei lá, o estacionamento já estava lotado, eu tive que dar uma volta. Quando eu estacionei, quem eu encontrei? Misi estava lá. E aí Misi ela vem de Cabo Verde agora e veio me contar como foi lá em Cabo Verde. Ela disse que em Cabo Verde agora está chovendo, o cabo de fato está verde, menino. E a mulher está contando, entendeu? E quando eu entrei na igreja, encontrei Lúcia. E Lúcia disse que Renato já voltou do Brasil. E lá no Brasil estava assim. E 2 horas depois ela termina de responder a pergunta. Como é que foi lá na igreja? Porque ela fala assim, nos detalhes. Então nós homens temos que entender que a mulher é assim, é um defeito? Não, é uma característica feminina. Por isso que o homem, desinteligente e sem princípios, que se cansa disso e troca de mulher, ele só trocou o problema dele só trocou de endereço. Ele depois vai dizer, eu preferia a anterior. Sabem, são características. Então, entendamos que nós não somos a pessoa errada, ou você não tem ao seu lado a pessoa errada, você tem muitas vezes ao seu lado apenas a pessoa diferente. Procure entendê-la. E trabalhar isso aí para seu benefício, ou seja, orquestrar essas diferenças. Afinal de contas, os homens se deleitam quando, especialmente se uma mulher estiver estacionando o carro, estacionamento paralelo entre 2 carros. Olha, os homens se convidam. Olha lá, uma ré já, 2, 3, 55, 72. Finalmente, conseguiu, olha lá, 81 vezes. Agora ela conseguiu e os homens vibram. Agora, põe um homem para cuidar de 2 tartarugas, você vê se uma não foge? O homem não é capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A mulher você está conversando um assunto aqui com a esposa e ela depois diz, olha, mas isso assim, e entra com outro assunto. Você não pegou. Você está centrado naquele assunto. Lá na frente ela vai dizer assim, não, mas eu te falei. Você diz, não, você não me falou não. Falei, não falou. Olha, a gente estava conversando lá na sala sobre aquele assunto, lembra? Esse eu lembro. Pois é, e ali eu te falei. É que o homem não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Então, mulheres, não façam isso. Se você quiser, uma coisa de cada vez, entende? Porque o homem não capta. Mulher está assim ao telefone, conversando com a mãe, fazendo comida, lendo a receita, entende? Escrevendo aqui o endereço que a mãe está dando de alguém e ainda cuidando do menino aqui. Faz tudo ao mesmo tempo. Homem não consegue, não dá. Oi, Naldo. E o radar ligado, né, Naldo? E radar da Paraíba é mais sensível ainda, né, Naldo? Mas a verdade é essa, querido, que nós precisamos, primeiro, temos que... Se um casal consegue, primeiro, reconhecer suas diferenças, depois, aceitá-las, e depois, escutem, respeitá-las, e administrá-las, e eu diria, acima de tudo, valorizá-las, esse casal vai ser feliz. Porque, olha, queridos, tem coisas... Por exemplo, tem homem que não é muito bom em detalhes. Tem homens que são um desastre para administrar as finanças. Já a mulher não, ela é mais meticulosa, ela tem mais organização e método, ela é mais conservadora até no gasto. O homem gasta mais assim, mulher não, mulher pensa melhor. A mulher tem uma preocupação com sua segurança. Então, a mulher, em geral, ela é mais controlada para sair o dinheiro, em geral.
Então, por que não dá para ela administrar as finanças? De vez em quando você dá uma olhada aí, como é que está a nossa conta? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Deixa a mulher administrar. Tem coisas que a mulher faz melhor do que o homem, por que não deixá-la fazer? Tem coisas que o homem faz melhor, por que não deixar que o homem faça? Reconhecer as diferenças, aceitá-las, valorizá-las, fará nosso relacionamento feliz, queridos. Por que não administrar juntos? Porque você tem que ser o dono da verdade, como o rapaz falou para a esposa aí, ó. Já estava pedindo divórcio e o rapaz disse, olha, você está sempre com a razão. Né? Outro dia um cidadão falou isso, eu me casei, eu não sabia que o nome da minha esposa, o sobrenome dela era Certa. E eu não sabia que o primeiro nome era Sempre. Entende? A minha mulher está sempre certa. Então, às vezes tem pessoas assim que sempre tem, né? Lembra daquele marido teimoso que ele sempre tinha a última palavra e um dia a esposa comprou uma barra de sabão e botou em cima da mesa e ele olhou e disse, que queijo fantástico. A mulher disse, não é queijo, não é sabão. Ele disse, é queijo. Eu falei que é queijo e é queijo. Aqui nessa casa tem um homem e sou eu. E quando eu falo, ela disse, tá bom, então tá. Cortou um pedacinho do sabão, toma então, prova o queijo. Ele botou na boca e começou a mastigar. Espuma saía para todo lado. E ela disse, eu não te falei que era sabão? Eu disse, não, tem gosto de sabão, mas é queijo. Lamentavelmente, tem esse tipo de indivíduo. Não dá o braço a torcer nunca. Irmãos, eu digo aos senhores o seguinte, eu acho que eu não estaria exagerando se eu afirmasse que 90% dos nossos problemas estariam resolvidos, ou melhor ainda, seriam até prevenidos, se tão somente a gente lembrar de que nós somos apenas diferentes um do outro, queridos, em praticamente todos os aspectos. Maridos, resistam à tentação de pensar que vocês se casaram com a pessoa errada. Lembre-se sempre de que vocês se casaram apenas com uma pessoa diferente de vocês. E claro, o mesmo princípio se aplica às esposas. E Deus nos fez diferentes, irmãos, a começar pela matéria-prima. Para quê? Para que a gente se complemente. Para que a gente se complete. Nós temos que chegar ao ponto de entender, irmãos, que de fato Deus me deu a pessoa certa. Porque o que sobra nela falta em mim. O que falta nela está sobrando em mim. E aí a gente se encaixa. E foi exatamente isso que Deus tinha em mente ao nos fazer da maneira como nos fez. Aquela pessoa que está ao nosso lado possui o que nós não temos. Ramalho Ortigão, ele chegou a dizer assim, o casamento é a identificação de duas pessoas imperfeitas no indivíduo completo. Eu falei, uau, que legal. Né? Tem um provérbio nórdico que diz assim, um marido surdo e uma mulher cega formam sempre um par feliz. E Mackenzie, ele dizia, pares perfeitos só são encontrados em sapatos e em luvas. Então não existe o par perfeito. E o panorama social que caracteriza o nosso século, queridos, o século XXI, oferece claras evidências de que a célula-mãe da civilização, ou seja, a família, tem sofrido um estado de decadência vertiginoso. Queridos, os problemas atuais, outro dia eu estava num concílio de pastores, com cerca de 200 pastores, e um indivíduo que veio da Fuller e é um PhD, escreveu, junto com dois outros autores, eles escreveram um livro sobre crescimento de igreja e é sobre como atrair os jovens de volta para a igreja. Porque, irmãos, os jovens estão indo em todos os níveis, em todas as denominações, como diz o americano, across the board. E a preocupação esse livro é intitulado Growing Young. E a pergunta é, como fazer para que os jovens voltem? E eu fiquei ouvindo a palestra dele. E ele falou de 1000 coisas. E quando ele abriu para perguntas, eu não resisti à tentação. E eu perguntei. Falei, olha, eu tenho ouvido tantas palestras sobre como atrair os jovens para a igreja. O que é que está levando os jovens a perder o interesse pela religião? E eu digo, eu vejo tantos aspectos serem mencionados, mas ninguém menciona a família. Os jovens estão perdendo interesse na religião, é em casa.
não é na igreja. Porque aqui na igreja você apenas reflete o que você é a semana inteira em casa. Quem tem uma sólida comunhão com Deus em casa, chega aqui e evidencia isso. Você vê isso. Quem não tem comunhão com Deus em casa, não tem nada que você possa fazer aqui que atrai essa pessoa a ponto de mantê-la. Porque observe os borboletas espirituais. Borboleta é aquele que um dia está na igreja, outro dia está na outra, e vai para aquela que tem um show melhor, outra que tem um louvor mais animado. São os borboletas. Vê onde é que eles ficam. Em nenhuma. Eles ficam só até perder a graça. Sabe? E eles passam muito rápido do R do romantismo para o R do reumatismo. Então eles chegam, tudo encanta. Daí a pouco, tá boring. E vai. Aí vai para outra, e não param. Sabe o que? O problema deles não é a igreja. O problema deles, comunhão com Deus, que não tem. Não tem. E ninguém toca nesse assunto. Cada vez que tem um school shooting, tivemos infelizmente ontem um em Texas, 10 crianças mortas, 10 pessoas mortas. Fala-se sobre tudo, ninguém fala nas famílias desestruturadas que há nesse país, que são produto desses casos, todos, sem exceção, todos, sem exceção. Foi feito um estudo outro dia por alguém que teve coragem, e esse estudo eu não vi muita divulgação dele, mas provou que a maioria desses meninos, quase a maioria esmagadora, ou seja, quase total, são meninos que sentem a ausência do pai em casa. Os pais são figuras ausentes. Irmãos, a mídia tem ridicularizado da masculinidade dos pais. Observe as propagandas na televisão e veja, em geral, a mulher está fazendo o trabalho que compete ao homem e o homem está fazendo o da mulher. Pode ver. Você vai ver. A mulher está trocando a janela da casa e o homem está de avental lavando a louça. É muito comum a gente ver isso. Eu não estou com nenhum machismo aqui, não. Eu estou falando que se tem ridicularizado o papel do homem. E o homem tem aceitado isso. Ele põe o avental para ficar na televisão. Eu ponho o avental para se precisar para ajudar minha mulher, mas não precisa ninguém vir filmar. Olha os filmes. I Shrunk the Kids, né? Não é isso o nome daquele filme? Eu Encolhi as Crianças. Quem são os ridículos naquele filme? Quem são? Os pais. Quem são os espertos? As crianças. Os pais são os tontos. Home Alone, né? Esqueceram de mim. Quem são os idiotas? De novo. Quem é o esperto? É o menininho. E os pais vão aceitando, irmãos. E por isso que está esse negócio. Ninguém mais tem valores. Não existem mais valores. Sabe, eu cresci numa cultura conservadora. Primeiro, eu sempre tive uma apreciação muito grande por esses dentes. Então, eu sempre chamei minha mãe de senhora. Eu tinha um respeito para falar com minha mãe, porque eu dizia, eu quero crescer tendo meus dentes da frente todos no lugar. Então, tinha aquele negócio. Eu sabia onde meu direito terminava. Era bem claro. Lá em casa, inclusive, minha mãe sempre ensinou a gente desde pequeno que a gente tinha 2 direitos. O primeiro direito é o direito de saber que não tem direito nenhum. E o segundo é o direito de não abusar do primeiro. Mas, claro, é brincadeira. Mas era muito rígido. Nós tínhamos um psicólogo na família, claro, o doutor Correia, que era muito eficiente. Sempre que tinha um probleminha, minha mãe ia lá atrás da porta, pegava o doutor Correia, ficava de pendurado, entendeu? E toma ali. E olha como funcionava aquele negócio. Resolvia. Hoje, não me toque. Uma professora, uma vez, Hein? Exato. Eu uma vez caí na besteira de falar com mãe que eu tomei uma reguada na escola. Besteira que eu fui fazer. Porque ela me deu uma tremenda de uma surra. E disse, você tomou reguada na escola? Eu falei, tomei, mãe. Pensando, vai lá agora. Ela me pegou logo pelo colarinho e me deu uma boa surra. E falou, quarta-feira não vamos para a igreja. Isso era segunda. Quarta-feira na igreja, você vai ter que pedir desculpa à professora na minha frente. Eu falei, não. 2 humilhações de uma vez. E não deu outra. Quarta-feira fomos para a igreja. E minha mãe marchava firme, a alemã. E aí chegou lá, chamou a professora, Joanita. Joanita, você deu uma reguada de Marcos segunda-feira? A professora disse, dei. Me desrespeitou? A mãe disse, pois é. E agora, o que você tem que falar? Ô, professora, me perdoa. Mas um mico que eu nunca... Doeu mais do que a surra que a mãe me deu. Foi ter que... Mas assim era. Então, quem era eu agora para falar outra coisa com a professora Joanita? Desrespeitá-la. Nunca mais. Irmãos, nossas vizinhas nos educavam.
Eu já fiz coisa que a vizinha disse, para aí agora! E eu congelava. Tinha uma vizinha minha chamada Dona Carmélia. Dona Carmélia, baixinha para me regular. Outro dia eu estava fazendo um casamento, agora, de um sobrinho meu, 2 ou 3 anos atrás, eu estou fazendo um casamento. Quando sai, ó quem para na minha frente. Não cresceu nada, parece que até diminuiu mais. Dona Carmélia, eu falei, o quê? Você lembra de mim? De quem podia esquecer? E dei um abraço nela. Me ajudou a me educar. Uma vizinha, tinha nada comigo, mas a gente sabia. A vizinha falou, desrespeito, para ela depois falar para sua mãe, você vê. Entende? Indeed. Infelizmente, não está assim. Agora vejam, queridos, onde é que nós vamos parar desse jeito? Eu disse à minha esposa que eu estou com medo, penso que daqui a uns 20 anos, no máximo, eu não terei coragem mais de andar de avião. Sabe por quê? Porque os pilotos que estão se formando fazem as coisas mais ou menos. E não é só isso. Para ninguém interpretar mal, eu tenho um sobrinho que está estudando para ser piloto, não estou falando dele não. Eu daqui a 20 anos, eu não sei se eu terei coragem de entrar no hospital e fazer uma cirurgia. Sim, porque quando eu vejo os moleques que serão meus médicos amanhã, eles fazem tudo mais ou menos. Eles estudam mais ou menos. Fazem uma prova mais ou menos. Né? Tiram a nota mais ou menos. Passam mais ou menos. E amanhã ele vai me operar. Mais ou menos. Sabe, tem um padre lá no Brasil, Fábio de Mello, que ele faz até uma analogia do mais ou menos, que eu acho muito interessante. É isso mesmo. Você já imaginou você com um caso sério na mão e nas mãos de um advogado que estudou mais ou menos, se formou mais ou menos, tirou notas mais ou menos, passou mais ou menos e agora está com o seu caso na mão e vai julgar? Ou seja, vai para... Mais ou menos. Irmãos, nós somos de uma era, pelo menos na minha criação, minha mãe exigia, eu ainda falando essa semana, eu estava lavando a louça lá em casa, e eu dizia para minha mulher, ainda não está legal, porque lá em casa, na minha mãe, era assim, a louça só estava limpa se a mão cantasse. Quando você passasse, cantou, está limpa. Escorregou, tem gordura ainda. Se cantar, está limpa. Então, o que minha mãe fazia? Eu lavando a louça, ela fazia eu encher uma chaleira, botar no fogão a lenha e ferver a água para depois derramar sobre a louça toda, para ela cantar. Tinha que cantar. A mão passando tinha que fazer aquele som de que não tem gordura. E assim era. A gente limpava os móveis. Eu me lembro de minha mãe fazendo eu pegar o pano na pontinha da unha e passar nas gretinhas assim, para tirar a poeira, na penteadeira dela. Eu dizia, uau, hoje ninguém faz isso. Primeiro, as crianças hoje já não fazem nada. A minha esposa exigia que nossos filhos lavassem seus underwear, né? Suas roupinhas íntimas, desde pequenos. Estavam eles lá. Assim que começaram a tomar banho sozinhos, lava sua roupa íntima. E lá estavam eles, com a mãozinha lá debaixo do chuveiro. Claro que depois ela pegava e lavava direito, mas ela estava ensinando-os de que eles tinham que ter responsabilidade. Você tem que cuidar de suas coisas. Lá em casa não se juntava brinquedo de menino, não. Cada um junta os seus, todos põe na caixa, como estava antes de você brincar. Nossa cozinha tinha uma placa, Self-Cleaning Kitchen. Aqui, nossos meninos eram pequenos ainda. You eat, you clean. Estava escrito lá, bem claro. Então, quando os coleguinhas da igreja iam lá para casa, a mensagem era para todos. Sujou, limpa. Acendeu, apaga. Quebrou, conserta. Entende? Porque a vida é assim, queridos. Agora, hoje eu vejo mães que se matam no trabalho, chegam em casa, as dondoquinhas das filhinhas estão. Ou então sentadinhas, perninha cruzada, só mudando canal. E a mãe tem uma pilha de louça em cima da pia e ela ainda vai, depois de ter trabalhado como uma condenada, ainda vai passar vacuum na casa, porque a bonitinha não fez nada. Come on. Onde é que a gente vai parar? Aonde é que a gente vai parar? Por isso eu sempre digo aos meninos queridos, eu fui ensinado assim, tá namorando uma garota? Faça uma visitinha na casa dela. Dá uma olhadinha se ela tem intimidade com a cozinha, se ela aparece lá para ajudar a mãe.
O meu filho teve uma namorada que uma vez nos visitou. E eu estava de olho nela. E ela não botou o pé na cozinha um momento. E eu falei com ele, negão, presta atenção no serviço. Olha só essa figura, não entrou na cozinha ainda para perguntar à sua mãe se precisa de uma ajuda, quanto mais para ajudar. Cortava voltas. Eu digo, abre o olho, negão. Empregado é caro, bicho, aqui na América. Sabe? E algumas outras coisinhas. Dizia, preste atenção. E olha, e meu filho trocou de namorada por causa disso. Entende? Porque, graças a Deus, Deus botou na vida dele uma tremenda mulher, completa. Graças a Deus. Mas não foi por um acaso, não. E nós, pais, temos que orientar nossos filhos. Minha filha namorou um rapazinho da igreja. E eu dizia para ela, não presta. Mas ele é da igreja. Eu digo, eu sei, mas não presta. E na igreja tem joio e tem trigo, queridos. Só porque você entrou aqui, você não é santo, não. Você entra na sua garagem e nunca virou carro. Por que entrando aqui você tem que virar um santo? Então, cuidado, aqui tem joio e tem trigo. E nós, pais, temos que desenvolver com nossos filhos um relacionamento tal que eles parem para nos ouvir. E filhos, seus pais podem não ter ido para a universidade igual vocês talvez já foram, mas eles têm, na universidade chamada vida, eles têm milhas à sua frente. E enquanto eles estiverem vivos, estarão sempre à sua frente. Você nunca vai alcançá-los. Então não pense que o diploma da sua escola te fez mais sábio que seus pais, que não fez, não. A escola entulha um monte de informação aqui, mas a vida, queridos, a vida nos dá sabedoria. A escola só nos dá informação. Então, é importante ouvir os pais. Porém, hoje, queridos, as coisas estão de cabeça para baixo. Os valores da família estão sendo sucateados. Lamentavelmente, nos variados bancos de dados estatísticos disponíveis hoje, fica patente a degradante situação da estrutura familiar, queridos, em nossa cultura. Constantemente, a mídia desfila diante de nossos olhos coisas do tipo passeatas homossexuais. A gente vê na televisão movimentos pró-aborto, né? Revelação sexual, liberação da mulher, essas coisas e outras mais. Nos últimos 10 ou 20 anos, nós temos assistido, infelizmente, eu diria, passivamente, os defensores desses e outros movimentos, queridos, tecerem a corda com a qual estão estrangulando e matando por asfixia a família moderna. Nós estamos assistindo passivamente, não fazemos nada. Sabe, quando nós chegamos aqui, minha esposa e eu deixamos bem claro para nossos filhos que dentro da nossa porta para dentro era território nacional brasileiro. Ou seja, não tem esse negócio de que vou chamar a polícia. Lá no Brasil não tinha isso, pelo menos quando a gente veio. Entende? O meu garoto estava na faculdade conversando com 2 colegas e ele disse, pai, é muito engraçado. Eu estava conversando com um colega indiano. E ele disse, o colega indiano disse que quando ele era garoto, ele aprontou uma lá e o pai deu uma surra nele. Ele falou para o pai, eu vou chamar a polícia. O pai pegou o telefone e botou na mão dele. Chama. Aqui, o cinto está aqui, chama. A polícia vai demorar pelo menos 10 minutos para chegar aí, até chegar. Ou vai ter alguém aqui muito machucado. Mas chama, vamos. Ele disse, eu não tive coragem. O hispano disse, eu entrei com minha mãe numa loja, eu queria porque queria uma coisa, eu chorei, sapateei. Minha mãe me agarrou pelo braço, pegou a primeira camisa no arara, entrou comigo no provador e me deu uma surra. Quando eu saí chorando, a americana disse, o que foi? Ela disse, a camisa não serviu nele. Então, ali estavam os 2. Garotos bem educados, na faculdade, só lembrando, dizendo, se não fosse... Irmãos, a formiga sabe a folha que corta. Entende? Então, nós precisamos manter os valores e, por favor, entendamos uma coisa, irmãos. Muitos hoje estão, eu diria, entalhando a lápide para o túmulo de sua própria família, no frio mármore da insensatez, da indiferença, do descaso e da inconsequência. Nós estamos preferindo fazer de conta que não tem nada está acontecendo. Olha o que saiu num livro, um livro intitulado The Death of the Family, a morte da família. Um médico britânico, olha a tonteira que esse indivíduo coloca ali. Ele advoga, irmãos, que a eliminação da família por completo
Deve acontecer porque, segundo ele, a família tem sido o primário artefato para uma visão imperialista ocidental. No outro livro, Política Sexual, uma feminista bem conhecida chamada Kate Millett, ela afirma que a família precisa ser eliminada porque ela oprime, escraviza a mulher. Mas não para aí. T. Grace Atkinson, da Organização Nacional da Mulher, ela busca eliminar por completo o matrimônio, queridos, a maternidade e toda manifestação amorosa entre o casal, porque, segundo ela, o casamento é a legalização da servidão e as relações familiares são a base de toda a opressão humana. Dá para entender? Agora, irmãos, sabe o que mais me preocupa? É o fato de que os defensores dessas ideologias e outras parecidas estão aí nas universidades e serão os professores dos nossos filhos. E nossas crianças inocentemente olham para esses indivíduos porque tem às vezes um PhD antes do nome e eles acham que ele é um PhD em todas as áreas. E reverenciam tudo que ele fala como se fosse bíblico. Então, é importante que nós ensinemos para nossos filhos valores, para que ao eles chegarem diante desses indivíduos, eles passem pelo filtro do seu bom senso, irmãos. Esses indivíduos, infelizmente, eles têm acesso a horários nobres, às vezes na mídia. Esses indivíduos conseguem, irmãos, ter acesso às salas de aulas. Pastores, não. Se um pastor pedir para ir numa escola fazer qualquer exposição da Bíblia, a resposta é não. Mas esses líderes de movimentos gays, de transgender, eles têm acesso livre. Mas esse é o século 21, queridos. Agora eu quero também te dizer o seguinte, não desanime, nem tudo está perdido. Há também aqueles que empunham a bandeira do outro lado. Aqueles que perguntam, se a família não pode coexistir, quem irá, então, desenvolver? Quem irá sociabilizar? Quem irá moralizar as gerações futuras? Há quem faça essas perguntas. Inclusive, tem um exemplo aqui, Dr. Armand Nicolai II, ele é da Escola de Medicina da Harvard, e ele, inclusive, ele vê esse ataque à família como um devastador efeito. E ele aponta para algumas causas que têm contribuído para tais situações. Tendências que se acentuam cada vez mais na sociedade moderna. E agora notem o que é que cita, o que é que menciona esse professor da Harvard como sendo fatores que têm contribuído para isso. Primeira coisa que ele menciona, e por favor, irmãos, que não vai recado para ninguém. Estou lendo o que está escrito, está publicado. Esposas e mães que trabalham fora do lar. Eu entendo que há situações que demandam, infelizmente, a mãe estar fora trabalhando. Algumas situações demandam, mas eu também sei que nem todas. E, por favor, não quero aqui que ninguém pense que estou objetivando atingir individualmente. Mas sabem por que muitas mães preferem não ficar em casa? Que a rotina da casa ninguém aguenta. Todo dia a mesma coisa. E ninguém aguenta. Então muitas mães estão só fugindo dessa rotina. Filho perto, chorando, pedindo. Quem é que aguenta esse barulho? Então vamos lá, eu vou trabalhar. Nem sempre é porque precisa. É porque, irmãos, quando eu vejo alguém dizer assim, a minha esposa não trabalha, fica em casa. Esse infeliz não sabe o que está falando. É mais sério dizer, a minha esposa é a que mais trabalha. Ela fica em casa. Porque quem vai para o trabalho tem hora de entrar e hora de sair. E quem fica em casa? Qual é a hora de entrar? Não é por outro motivo que ela passa a ser chamada de senhora. Sem hora para dormir, sem hora para descansar, sem hora para comer. Entendeu? Ela fica sem hora para nada. Então, muita gente não quer pagar esse preço. Então vejam, para que botar um filho no mundo se você não vai poder ser mãe para ele? Para quê? Para quê? E queridos, dar ao menino roupa e comida é simples. Aqui nesse país, então, o governo dá para você. O negócio é educar essa criança para o céu. Aí está o desafio.
E agora? Sabe, eu vejo hoje, irmãos, a dificuldade que nós estamos... Uma geração que domina os pais. Não existe mais aquele negócio dos pais dominarem as crianças. Não. E nós precisamos entender que, como cristãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, instrui a criança no caminho que ela deve andar. Nós estamos no lugar de Deus para nossos filhos. Nós decidimos por eles. Lá em casa nós não abrimos mão disso, até que os nossos se casaram. Se casaram, agora a vida é de vocês. Mas enquanto nós pagávamos tuition, enquanto nós dávamos... estava debaixo do meu teto, comendo e bebendo, as regras aqui são as nossas. Entende? E tem que seguir. Ah, mas meu coleguinha... Seu coleguinha é para lá. Aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entende? A minha... Não. Aqui... E, queridos, graças a Deus, isso ajudou os meninos hoje a terem sua própria cabeça. A minha filha vive hoje numa área desse país que é conhecida pelo liberalismo. Todo mundo faz o que dá na cabeça. E eu outro dia li um artigo que eu achei tão lindo, assim, ela e meu filho, a gente tem um grupo WhatsApp da família, e ela e meu filho trocando informações sobre vestimentas e adornos, pintura. E minha filha dizendo, eu não concordo, isso está errado, e papapá. E olha, você já leu isso no livro, meu filho? Realmente isso aqui. E minha esposa disse, olha que lindo, olha isso aqui. E eu dei graças a Deus. Sabe por quê? Porque hoje parece que está todo mundo fazendo, mas não está não. Não está não. Ah, está todo mundo agora. Não. Ah, mas o filho do pastor, a filha do pastor também se pinta. Deixa ela se pintar que ela vai se perder sendo filha de pastor, se não se arrepender e mudar. Não siga alguém porque é... Não. O nosso guia é a Bíblia, queridos. Não é pastor, não é ninguém. É a Bíblia. Agora, se tem alguém que você diz, não, ali tem uma pessoa que eu posso seguir o modelo, ok, é um bom exemplo, vá adiante. Mas geralmente os bons exemplos ninguém segue. Todo mundo está procurando onde é que a ladeira está mais baixa. É que nem o rio, né? Ele corre só para baixo. Então, às vezes, é isso que nós estamos fazendo. E, lamentavelmente, esse professor, Dr. Armand Nicolai II, da Harvard, ele segue dizendo, esposas trabalham fora, como dessas tendências que estão acabando com a estrutura familiar. Ele diz mais, o domínio da televisão no lar, a falta de controle na sociedade, a falta de comunicação entre os membros da família e o divórcio. Falta de comunicação entre os membros da família. Que pena, queridos, que o celular conseguiu o que nada mais conseguiu de maneira tão poderosa. Porque a televisão no passado tinha roubado a comunicação familiar, mas tinha hora da propaganda. Aí todo mundo olhava um para o outro, né? Ia ao banheiro e conversava assim. Mas e aqui que não tem propaganda? Não tem o plim-plim da Globo para dar dar uma relaxada. É direto. Cadê? O que você sabe do seu filho? O que você sabe da sua filha? Qual o nível de comunicação que há entre vocês? O que você sabe da sua esposa? Às vezes a gente vai num restaurante e vê a família, os 4 sentados esperando a comida chegar, os 4 estão aqui. Entende? Você diz, caramba, ninguém mais fala. Então é preciso a gente repensar algumas coisas. E ele diz, todas essas coisas ameaçam, ele diz, todas essas coisas ameaçam a nossa própria existência. Uau! Irmãos, se assusta o quadro. Não estamos falando de nenhuma ficção científica aqui, não. Esse é um tridimensional quadro da realidade que se descortina diante de nós todos os dias e com o qual nós estamos nos acostumando, infelizmente. Estamos achando normal. Estamos achando normal. Não resta a menor dúvida, irmãos, de que a família está debaixo do mais pesado fogo cruzado. Eu teria muito mais coisas para compartilhar, mas deixa eu avançar porque o tempo me diz que eu tenho que fazê-lo. Eu só quero lembrar uma coisa, queridos, já à guisa de conclusão. Infelizmente, nossas famílias têm se tornado uma extensão do mercado de consumo. Sabe, muitas pessoas se veem mergulhadas em dívidas desnecessárias. Eu aprendi com um professor meu na minha adolescência. Quem não tem dinheiro
não faz festa e nem passeia. Quem não tem dinheiro não faz festa e não passeia. Fica em casa. Não tem dinheiro, fica em casa. Ah, mas é meu aniversário. Não faça festa. Você vai fazer festa para quê? Para encher a barriga de pessoas que estão nem aí para você. Elas vão embora e ainda deixam a louça suja e o lixo para você lavar. Qual é o ponto? Sabe, quem não tem dinheiro não faz festa e nem passeia, não faz viagens, queridos. Tem gente que pega dinheiro emprestado para impressionar alguém que elas nem conhecem. Que não faz sentido. Tem um livro que foi escrito por um indivíduo chamado David Ramsey. Ele escreveu outros, mas esse é o básico para mim. Total Money Makeover. Todos nós deveríamos ler aquele livro. David Ramsey, nesse livro, ele condena com todas as cruzes possíveis uma coisa chamada cartão de crédito. Não use cartão de crédito. Porque cartão de crédito é que nem o pecado. Você desfruta, depois vem a conta. Entende? Você passa o cartão, não dói nada. Mas vamos ver depois. Então, vá para o supermercado levando dinheiro. Quanto você gasta na sua compra mensal ou semanal? $150, 200? Leva o dinheiro. Sabe por quê? Que aí você vai pegar 4 caixas de um cereal e na hora que você for pagar, você vai olhar e vai dizer, não vai dar. O que você vai fazer? Devolve 2. Né? Passa só 2 ou passa só 1. E tem mais aqui, não, isso aqui não precisa não. Esse iogurte para que isso hoje? Você entende? Mas se você leva o cartão, passa tudo. Depois você faz, pronto. Aí chega em casa, joga no lixo muita coisa que estragou, que você não abriu. Você comprou sem precisar. Mas o cartão não deixa você ver isso na hora. Entende? Então tem gente que diz, não, para eu fazer crédito, eu tenho que estar devendo. Isso é mentira, queridos. É claro que quem vai dar crédito a quem está devendo? Você dá crédito a quem tem. Então por que você não compra à vista? Por que você não economiza dinheiro? Quer comprar um carro? Fica com o seu carrinho velho, vai dando manutenção nele, vai juntando o dinheiro que você pagaria de prestação, porque do dinheiro que você pagaria de prestação tem juro embutido. Vai juntando esse dinheiro então, e daí a pouco você compra cash. Quando você chegar no dealer com dinheiro na mão, você vai ver que você tem mais poder de barganha. Em primeiro lugar. Você comprou, você não deve nada a ninguém. Ô irmãos, não tem coisa melhor de você dirigir um carro que você não está devendo. E nego ainda pergunta, ei Janice, carro bonito o seu. É, lindo, não é? Só que a pessoa não sabe que não é dela, é do banco. Agora, quando o carrinho é pago, é um Hondinha de 1900 e não sei quanto, mas está pago, assim, esse é meu mesmo. Você entende? Então, a gente precisa cuidar, queridos, é que nem roupa. Por que sua roupa tem que ser de marca? A gente vive num mundo, né? Você já notou que as etiquetas antigamente saíam escondidas, agora elas vêm por fora? É. Para a pessoa usar um casaco, tem um negócio chamado North Face. Ó, por favor, não é crítica nenhuma a quem tem, sabe? Eu olho e digo, uau, eu passo a admirar mais quem tem, porque eu digo, tem que ter coragem mesmo, que o bicho é caro. E o nome vem aqui fora, entendeu? Antigamente esse nome viria escondido, ninguém nem via. E assim vai, as marcas estão por aí, Adidas, né? Nike, olha, aquele tal de Walmart tem uns tênis tão bons ali, queridos. Teve um que aguentou subir o monte Sinai com ele, pisando em cada ponta de pedra, o danado não rasgou. Ó, e tá lá hoje, eu olho para ele e digo, ô tênis abençoado, e custou uma fração de um Nike. Para que eu preciso de Nike? Para que eu preciso de Adidas? Só para mostrar status? Come on. Deixa eu terminar, queridos. A família tem se tornado, como eu disse, uma extensão do mercado de consumo, irmãos. E o problema com um bem de consumo, qual é? E eu concluo com isso. Qual é o problema geral de um bem de consumo? Você compra um carro novo. Como é que você trata esse carro novo? Fala sério. Boy, todo cuidado. É, meu carro novo. Você pensa nele, você inventa sair para dirigi-lo. Né? Mulher, não está faltando nada aí, não. Não, eu estou precisando de um limão. Eu vou comprar agora, só para sair no carro novo. Né? E quando você volta, se tiver uma poeirinha, você tira. Se alguém vai entrar, você diz, olha, limpa o pé, não leva mal não, mas é que é novo. E depois que passa a síndrome do novo, como é que você trata esse carro?
É só mais um carro. Empoeirado, qual o carro que não tem poeira? Entende? Escutem, queridos, alguns de nós, quando nos casamos também, a gente tratava a esposa como aquele carro novo, não é? Ou o esposo, claro. E você andava com ela e se ela tropeçasse, você diria, que isso? Quem foi o malvado que deixou essa pedra no caminho da minha linda? Né? Depois de 30 anos de casado, você vai com ela, tropeça, você está cega, não está vendo essa pedra aí não? Acabou a síndrome do novo. Acabou. Você fala uma coisa quando está namorando, logo que casou, não entendeu bem, você diz, oi amor, eu falei assim, 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 querida. Ah, agora eu vi. Depois de 30, 40 anos de casado, você falou, tá ficando broca mesmo, hein? Tá surda. Não ouviu? Acabou a síndrome do novo. E, lamentavelmente, às vezes acaba o respeito, acaba a consideração, acaba a admiração. Cadê aquele de olhar assim e dizer, gatinha, você está cada dia mais linda? Queridos, falar isso para uma mulher que você acabou de casar com ela é fácil. Agora, depois de 50 anos de casado, 40, aí realmente tem outro significado. Mas eu pergunto a você, quem é casado aqui? Porque eu pensava que eu amava minha esposa, eu falo sério. Quando eu comecei a namorar com ela há 42 anos atrás, eu pensava que eu a amava. Hoje eu digo, agora é que eu amo esse negócio mesmo. Essa coisa linda. Aquela época eu estava apenas iludido. Era paixão, agora é amor. Entende? Quando uma mulher tem que acordar e dizer... Sabe o que minha mulher falou para mim hoje de manhã? Posso falar? Irmãos, bem íntimo, mas eu vou falar. Eu acordei hoje, minha mulher estava olhando para mim com aquele rostinho angelical e disse, você roncou tão lindo essa noite. E eu não acreditei. Eu falei, por que você não me deu uma cutucada? Ela estava tão lindo. Isso é amor. Sabe? Amém. Na verdade, queridos, claro que não estou recomendando não, mas eu digo aos senhores, na verdade é impressionante como nossos valores mudam, entendeu? Como as coisas, sabe, mudam um pouco. Aprendamos a valorizar o que de fato tem valor. Lembre-se, não case com, e agora para os nossos jovens futuros casandos, não case com um palminho de rosto, não. Porque o palminho de rosto vai se desfigurar com o tempo. Não case com um corpo simétrico, não. Porque o corpo simétrico vai se desfigurar. Aí está a força da gravidade para estragar tudo. Entende? Case com o interior. Veja o que essa pessoa tem de valores. Olha a família. Se você vai casar com alguém, dá uma checada na família. Se você vê que o seu cônjuge vem de uma família que complica, pense duas vezes. Está indo casar com alguém que tem os irmãos tudo metido na droga, pode ter certeza que amanhã você vai ter que amparar alguém fugindo da polícia dentro da sua casa. Entende? Olha para a sogra por dois motivos. Primeiro, que sua mulher vai ser ela amanhã. Ou seja, geralmente a filha fica parecida com a mãe. Então, você quer saber como é que sua esposa vai ser lá na frente? Olha para a sogra. Geralmente vai ficar mais ou menos no perfil. Primeiro. Segundo, lembre-se, a sogra vem no pacote. Tem muita gente que reclama da sogra, mas você sabia que ela viria no pacote. Né? E, na verdade, as sogras não são más, queridos. Se a gente souber lidar com elas, né, dá para puxar para o nosso lado. Que Deus nos ajude a rever alguns conceitos. Resista à tentação de pensar que você casou com a pessoa errada. Resista à tentação. Você até tem o direito de pensar que você é a pessoa errada, porque isso vai me fazer buscar melhorias. Mas dizer que casou com a pessoa errada, resista a essa tentação porque não é verdade. Lembre-se, busque na fonte suas carências, a suprir suas carências. Busque na fonte o que está faltando em seu matrimônio, e a fonte é Deus. Amém. E aí seu matrimônio será o que nós cantamos no hino inicial. O hino inicial diz que tudo é belo como a flor, tendo o que no lar? Amor. E agora nós vamos cantar uma oração. Eu quero convidar você a orar comigo cantando. E, por favor, medite nessa oração, porque ela é linda, significativa, rica. E é uma oração em prol da sua família, em prol da minha família. E eu quero convidar você, essa oração está aí no nosso inário, sob o número 450. Veja que oração linda é esta, que nós iremos cantar agora.
Abençoa, bom Senhor, de teus filhos este lar. Vem eterna proteção e tua santa paz nos dá. Mesmo quando em prova e dor, reine aqui somente amor. Haja sempre neste lar harmonia e bem-estar. Veja que oração linda. Que nós cantemos esse hino mais vezes em casa e façamos essa súplica mais frequentemente. Logo depois do culto, quero ter um encontro com a